Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Portal Afya. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do fora do Brasil, especificamente no Canadá, e como são os desafios de exercer a medicina por lá. Eu sou Marcelo Gobo, sou médico de família e comunidade, editor associado do Portal Afya, e vou bater um papo aqui com o Guilherme Gross, ele que é especialista em gastroenterologia e patologia, também editor médico do Afya White. Guilherme, me conta um pouquinho como que foi a ideia de trabalhar no exterior, de atuar no exterior, como que foi isso para você? Então, esse desejo de atuar no exterior, ele surgiu ainda quando eu estava na faculdade de medicina. Durante a faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de realizar uma iniciação científica em Washington, no NIH, na George Washington University, desenvolvendo um projeto de pesquisa de desenvolvimento de vacina contra ancilostomídio, e ali brotou o meu desejo de seguir uma carreira mista no Brasil e no exterior. Então, eu fiz a minha residência de gastroenterologia, depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado, fiz meu doutorado especificamente numa doença que se chama colangite biliar primária. E aí surgiu uma oportunidade muito específica de realizar um pós-doutorado em doenças autoimunes, com enfoque muito voltado no trato gastrointestinal, no Toronto General Hospital, que é considerado um dos maiores hospitais do mundo, e é aqui na cidade de Toronto, e ele é vinculado à Universidade de Toronto. E aí eu me vinculei a esse projeto e decidi mudar para o Canadá para fazer o meu pós-doutorado. Foi uma decisão assim muito difícil, né, dada a dimensão do projeto e a logística toda para mudar de país, mas eu acabei aceitando esse desafio e cá estou no Canadá realizando meu pós-doutorado. Muito legal. E então, no seu caso, essa escolha esteve associada justamente ao seu processo de formação, né? O seu trabalho científico junto da carreira médica. Eu imagino o tanto que deve ter sido desafiador pensar nessa logística toda de mudança. Poderia contar para a gente como que foi esse processo de organização? O processo de organização para mudança de país, especificamente para a realização de um fellowship pós-doutoral no exterior, ele é bastante complexo e ele exige uma certa resiliência. Assim, o trâmite para minha mudança no Canadá, ele começou quase um ano antes de eu conseguir mudar aqui para o Canadá. Nesse período de transição, né, eu tenho uma filha pequena, eu aproveitei para organizar as minhas finanças, né, alugar o meu imóvel no Brasil, colocar minha filha nas aulas de inglês, porque já pensando nas complicações que seria, né, trazer uma criança pequena para o Canadá e inserir numa nova cultura. Aluguei meu consultório, e a partir de então eu comecei a resolver as questões documentais. Então, são muitos documentos que você precisa validar para conseguir realizar um pós-doutorado ou uma residência médica no exterior. Né? Então, você tem que validar todo o processo de formação junto ao equivalente do nosso CFM aqui no Canadá. E aqui no Canadá, no caso, se chama CPSO. Então, todo esse processo de validação ele é muito lento, ele é muito burocrático, mas no final de tudo deu tudo certo. E aí, quando a gente chegou aqui no Canadá, também tem todo o processo desafiador da mudança, onde você tem que começar do zero, né, alugando um imóvel, mobiliando um imóvel, conhecendo a cultura, conhecendo as pessoas do local. Então, é um processo assim que exige uma certa resiliência, um processo que não é fácil na sua realização, mas que, de uma maneira geral, ele é bastante viável. Entendi. E você teve alguma visão sobre como os médicos estrangeiros percebem os médicos brasileiros aí no Canadá? Essa é uma pergunta muito interessante, era até um dos medos que eu tinha antes de me mudar aqui para o Canadá. A verdade é que quando você chega aqui, as pessoas pouco sabem ou quase nada sabem sobre a formação médica no Brasil. O Canadá ele tem uma grande vantagem que é um país que é muito aberto à imigração, então é um país muito acostumado a receber pessoas de todos os lugares do mundo. Isso é uma grande vantagem na realização dos estágios pós-doutorais aqui no Canadá. É claro que, de uma maneira geral, o que, é que vai determinar a visão que eles vão ter de você é a sua performance quando você chegar aqui, né? Então, é um processo de adaptação, onde as pessoas vão se conhecendo, vão criando vínculos de confiança, e aí sim eles conseguem ter uma visão melhor sobre a sua formação. Existem muitas dificuldades, né? Os primeiros meses aqui no Canadá certamente são meses de adaptação,
uma vez que a logística do sistema de saúde do Canadá é completamente diferente da logística do sistema de saúde brasileiro. Então, exige que você passe por um processo de conhecimento do sistema antes que você consiga se inserir realmente como médico aqui no Canadá. E existe também a barreira de língua. Né? A barreira de língua, por mais que você tenha o domínio da língua estrangeira, ela existe, especialmente quando a gente está se tratando de termos médicos e na linguagem do paciente. E aqui no Canadá tem uma coisa muito peculiar, que é a grande presença de imigrantes. Então, muitas vezes, nem os próprios pacientes conseguem falar a língua inglesa. Então, muitas vezes, você precisa do auxílio de tradutor. Então, é muito interessante essa troca aqui no Canadá. Guilherme, você entende que é necessária alguma formação complementar para poder viver esse processo? A formação complementar é extremamente importante se a gente quiser se inserir no mercado estrangeiro, especificamente aqui no mercado canadense. Então, assim, não é possível você entrar no mercado canadense somente com a faculdade de medicina. Você precisa ou ter uma realização de mestrado, de doutorado, etc., para conseguir um fellowship pós-doutoral, ou você precisa já ter alguma residência médica e depois se inserir aqui no Canadá, ou realizando um fellowship, ou fazendo de novo a residência médica. Então, somente ter o diploma de médico no Brasil, ele não te garante uma posição aqui no sistema. Então, é muito importante você ter uma formação complementar. E nesse processo todo, como que foi o processo de revalidação, especificamente para o Canadá? O processo de revalidação no Canadá ele é muito complexo e ele vai variar entre as províncias no Canadá. As províncias é o equivalente aos estados, os nossos estados no Brasil. Então, cada província ela tem sua própria regra, então é um pouco confuso o sistema canadense. Tá? Normalmente, o que eles vão te pedir é a realização de uma residência médica no Canadá ou a realização de um fellowship e algumas provas depois que você realiza esse fellowship para validar o seu certificado. É possível você exercer medicina no Canadá com a residência médica do Brasil, mas aí você precisa de uma licença acadêmica restrita, ou seja, você consegue trabalhar para uma universidade, mas você não consegue ser um médico pleno aqui no Canadá, com consultório próprio, você está permanentemente vinculado a uma universidade. E essas vagas para trabalhar na universidade, obviamente, são vagas muito escassas e muito concorridas, ou seja, precisa de um nível de formação muito alto para que você consiga uma posição dessa dentro de uma universidade no Canadá. E aí, quais são as principais dificuldades nesse processo? Acho que a grande dificuldade, na verdade, é a resiliência que o processo te exige. Eu acho que é possível você conseguir revalidar o seu diploma aqui no Canadá, atuar como médico no Canadá, mas você precisa ter resiliência e isso demora um certo tempo. Então, muitas vezes é preciso dar um passo atrás, é preciso realizar uma residência de novo ou realizar alguns fellowships para que você consiga se inserir no sistema e depois conseguir revalidar com uma licença de trabalho independente. E quais são os erros mais comuns nesse processo? Eu acho que o erro mais comum na trajetória de revalidação é achar que o processo é fácil e que vai ser simples você revalidar. Né? Então, eu recomendo assim, se alguém quiser exercer uma medicina no Canadá, uma medicina no exterior, que tenha uma assessoria adequada, que, né, para você ter o acesso àquilo que é necessário para você revalidar, que você faça o caminho mais curto, senão muitas vezes você perde muito tempo naquele processo, dada a complexidade do sistema de revalidação. E Guilherme, nesse meio tempo que você já está aí atuando e vivendo o seu processo de formação, o que você percebeu de maior diferença na prática médica no dia a dia aí no Canadá comparado com a sua prática aqui no Brasil? Essa também é uma pergunta muito interessante. O Canadá, ele tem um sistema de saúde que é totalmente público e que é custeado majoritariamente pelo governo federal e pelas províncias, mas também por uma política de doação de empresas e de pessoas físicas. Então, aqui há uma cultura de se valorizar a doação para centros de saúde, estimular a pesquisa, etc., que é um pouco diferente do modelo brasileiro. O modelo canadense é um modelo que se parece com o modelo britânico, onde o paciente ele vai chegar no especialista somente mediante o encaminhamento de um médico generalista ou o encaminhamento de um médico de família. É um sistema que é muito sobrecarregado, assim como também é o sistema público brasileiro. Existe um gargalo de atendimento de médicos de família, existe uma carência de médicos de família aqui no Canadá.
mas quando você está inserido no sistema, os hospitais possuem tecnologia de ponta e são altamente capacitados para a resolução de problemas complexos. Então, por exemplo, quando você precisa de um transplante, seja um transplante de pulmão, um transplante de intestino, um transplante de múltiplos órgãos, o sistema é um sistema altamente capacitado. Mas ele tem um gargalo, que é ali aquela avaliação inicial, aquela avaliação de medicina preventiva, e isso certamente atrapalha o sistema canadense. Para aliviar um pouco o sistema, aqui no Canadá existem o que eles chamam de walk-in clinics, que é como se fosse as nossas UPAs, unidade de pronto atendimento, onde os pacientes com casos agudos de baixa complexidade, eles são atendidos como uma medida de tentar aliviar a sobrecarga dos hospitais aqui no Canadá. E você acha que as condições de trabalho aí e remuneração são compatíveis com o cenário brasileiro? As condições de trabalho no Canadá, para a maioria das especialidades, elas são muito boas e muito melhores do que as condições de trabalho oferecidas no Brasil. A remuneração, para a gente ter uma base de comparação, ela chega a 200 a 600 mil dólares por ano para os médicos, com uma carga de trabalho que eu diria aí bastante inferior à nossa carga de trabalho do Brasil. A diferença é que aqui a maioria dos médicos vai receber por produtividade. Então, se você trabalha, você recebe, se você não trabalha, você não recebe. Então, por exemplo, quando os médicos entram de férias, eles param de receber. Então, exige uma certa programação do seu ano, de como você vai conduzir aí as suas folgas. Mas, tirando isso, é um sistema extremamente bem remunerado. E quais são as principais barreiras, dentro da sua experiência até o momento, para atuar como médico fora do Brasil? Eu acho que existem diversas barreiras. Se uma pessoa deseja atuar no exterior, uma das dicas que eu dou é comece cedo, desde a faculdade. De uma maneira geral, para você trabalhar no exterior, há uma grande valorização dos trabalhos de pesquisa, das publicações de artigo, de resumos em revistas internacionais, apresentação em congresso, realização de pós-graduação com mestrado e doutorado. Isso auxilia muito na hora de você conseguir uma posição aqui no exterior. Experiências no exterior durante a faculdade são extremamente válidas, porque isso pode te garantir cartas de recomendação e isso é extremamente valorizado na hora de você ser aceito ou não para a realização de um fellowship. Mas quando você muda aqui para o exterior, acho que uma das principais barreiras é a barreira cultural. É uma barreira extremamente difícil de ser vencida. Então, a gente tem que se acostumar com os novos costumes, como as pessoas agem no país em que você está imigrando. E o Canadá, por exemplo, apesar de ser um país extremamente receptivo aos imigrantes, a gente vê que há um certo distanciamento entre a população canadense per si e os imigrantes, sabe? Outra barreira muito importante é a barreira do clima, né? O Canadá é um país frio, especialmente para os níveis brasileiros, eu diria um país extremamente frio. Em alguns períodos do ano, a gente tem que lidar com a falta de sol, o que impacta também demais aqui. É nítida a mudança de humor das pessoas durante o período do inverno, né, o que eles chamam aqui de depressão sazonal. E sempre, quando você está mudando de país, vai ter aquela questão que é lidar com a distância da família. Né? E isso vai ser uma coisa extremamente individual, que vai variar de pessoa para pessoa, mas é uma coisa que certamente impacta em viver no exterior. Guilherme, e qual é a sua dica para quem deseja fazer essa transição de carreira, seja temporariamente ou de maneira definitiva, saindo do Brasil e indo atuar no exterior? Eu penso que antes da pessoa tomar uma decisão tão importante como essa, ela tem que tentar fazer um exercício de se enxergar no futuro e como que a experiência no exterior pode contribuir para a vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu falo nas duas porque muitas vezes, dá o meu exemplo pessoal, por exemplo, a minha filha, ela chegou aqui, ela não falava inglês, hoje ela fala inglês fluente. Isso tem um impacto? Certamente tem. É uma experiência extremamente positiva. A gente também tem que pensar na parte acadêmica. Né? Certamente uma posição no exterior, se você deseja retornar para o Brasil, você deseja ter uma carreira acadêmica, isso te facilita ter uma carreira mais bem-sucedida. E quando você muda para o exterior com o desejo de permanecer permanentemente aqui, aí já é uma decisão extremamente mais complexa, que eu acho que tem que levar todo o contexto da pessoa e para onde ela quer caminhar no futuro e quais são os objetivos, antes de que você realmente chegue a essa decisão final. Porque é óbvio que a gente sempre pode voltar atrás na nossa decisão, mas como eu disse lá no início, é um caminho que exige muita resiliência. Então, para você chegar a uma posição
de médico independente no exterior, vai te exigir uma longa caminhada, e depois voltar, né, para o ponto inicial, retornar para o Brasil, talvez seja uma coisa bem mais complexa quando você já está no meio dessa caminhada. Né? Então, a gente tem que ter uma certeza bastante grande dessa decisão antes de realmente iniciar essa empreitada. Guilherme, eu queria te agradecer muito. Eu gostei muito do nosso papo e de aprender com você como que é essa atuação, como que é essa trajetória. Imagino que para todo mundo que está escutando a gente é muito empolgante a gente conseguir ver um médico brasileiro atuando num cenário é, internacional, numa boa posição e podendo trazer para a gente esses insights de como chegar lá também, né? Tem alguma Eu que coisa que você agradeço o gostaria de convite. fazer? Eu agradeço o convite, assim, espero que as pessoas que estejam aí, né, com a pulguinha atrás da orelha, será que vale a pena ou não vale a pena essa experiência no exterior, que elas tomem uma decisão consciente com relação a essa mudança, mas, assim, de uma maneira geral, eu digo assim, vale a pena a experiência, é uma experiência muito enriquecedora, você viver num país diferente do nosso, um país desenvolvido, em que você tem acesso às tecnologias de ponta, de uma maneira geral, é bastante gratificante, apesar de todas as dificuldades, a gente pode dizer, os perrengues do processo, mas é extremamente enriquecedor. Muito obrigado. E obrigado também a você que assistiu a gente e nos acompanhou aí ao longo desse conteúdo. E fique ligado no Portal AF para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até mais.